Então, vamos lá, deixa eu só projetar minha tela aqui. Bom, para quem não me conhece, acho que provavelmente tem muitas carinhas novas aqui. Eu me chamo Giovanna Calenzani. Eu sou mentora em carreira. É, Aqui é um pouco de quem eu sou, né? Quem sou eu? Eu estou no mercado há bastante tempo. Em 2005, agora eu completo 20 anos de formação. Eu sou uma psicóloga organizacional. E eu sempre estive no mundo de desenvolvimento humano, né? Desde que eu me formei, eu achava na época que se atender clinicamente as pessoas ia ser muito trabalhoso, muito difícil. Eu achava que eu não tinha recursos o suficiente na época. Eu falei assim, acho que trabalhar no corporativo deve ser mais fácil. Eu gosto de contar essa história porque depois a gente descobre que não é nada fácil. E eu tive uma longa passagem durante 11 anos por uma consultoria, que era uma consultoria de pequeno porte em quantidade de pessoas, mas a gente atendia grandes clientes, na época Votorantim, Usiminas, Natura, e era uma época muito de treinamento presencial, né? Então, quando a gente ia, por exemplo, trabalhar um projeto de treinamento de liderança, a gente tinha sonho na Usiminas 16 turmas só de supervisores, e aí aquilo começou a me incomodar lá na época, eu não tinha muita noção por que que me incomodava, mas eu falei, eu não sou uma pessoa muito que gosta de ficar repetindo o que eu faço, e na época eu tomei a decisão de falar para os donos da consultoria que eu não queria ser uma consultora treinadora, que eu queria ser uma outra coisa, e eles falaram assim, Giovana, mas aqui na consultoria é isso, assim, você sai de analista e você chega num lugar em que você precisa se tornar uma consultora, e naquela época você consultora também era ser uma instrutora de sala de aula. E aí eu falei, me dá uma semana que eu quero olhar aqui o que eu quero fazer, e aí na época eu falei para eles que eu achava que eu tinha uma capacidade em estruturar novas soluções, né? Hoje a gente fala muito dessa questão de aprendizagem, da cultura de aprendizagem, mas na época não tinha esses nomes bonitos, não. Então eu falei para eles que eu queria ser uma gerente de projetos e eu comecei a ter uma relação muito forte com os RHs, né? Os RHs eram os meus clientes na época. E como eu fiz o caminho contrário, porque geralmente as pessoas ficam muito sênior na função, né? Ficam muito tempo no corporativo, se tornam uma profissional muito sênior e passa a ser uma consultora. Eu fiz o caminho inverso, né? Então eu fui primeiro para uma consultoria e aí eu percebi que no meu diálogo com os recursos humanos, com as áreas de recursos humanos, eu era uma consultora muito teórica. E aí eu decidi que eu precisava ter uma experiência no mundo corporativo e eu fiquei 5 anos como executiva de recursos humanos, né? Eu era responsável por desenvolvimento humano organizacional, né? Que a gente chama de DHO. E eu cuidava de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de carreira e remuneração, de comunicação interna e cultura organizacional e das BPs, né? Das Business Partner. Para quem é PRH, vai saber que é uma função bastante importante dentro desse contexto. E aí, eu gosto de contar a minha história, porque a minha história tem a ver com a forma como eu conduzo os meus trabalhos e um pouco do que a gente vai falar hoje aqui dessa oficina prática, do que os exercícios que eu vou propor para vocês fazerem, para a gente mexer um pouco aí. E durante esses 5 anos, né, eu sempre fui uma pessoa extremamente estudiosa. Eu, em muitos anos da minha vida, eu partia do princípio que eu tinha que saber muito sobre as coisas, ter muito conhecimento técnico para ser reconhecida, para ser alguém na vida, né? Essa foi a educação que eu tive. E aí, durante muito tempo, eu me sentia muito faltante, né? Eu me sentia por mais que eu tivesse muito conhecimento técnico, eu sempre achava que eu não chegava no lugar que eu queria, né? Eu não era reconhecida da forma como eu queria, eu não conseguia me posicionar da forma que eu queria. Eu não conseguia tomar decisões sem depender muito de pessoas, né? Eu não conseguia
me validar se não tivesse alguém externamente me validando. E eu comecei a me sentir uma tremenda fraude, né? Porque eu era, além de ser psicóloga, eu era uma treinadora desde sempre. E eu me lembro de duas passagens importantes que me fizeram eu questionar bastante o que eu estava fazendo da minha carreira, né? Foram marcos importantes. Uma foi quando teve um treinamento na pandemia em 2020, e foi um consultor e ele começou a perguntar para as pessoas qual era o propósito, né? E eu lembro que naquela época eu virava o olho para esses assuntos. Eu falava, ah, ela vem de novo, essa groselhada de propósito, achava um saco isso. Porque no fundo, eu me incomodava porque eu não sabia qual era o meu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu comecei a perceber que quanto mais eu me afastava de buscar uma resposta para essa pergunta, mais distante eu era do que me realizava, né? Então tinha um distanciamento entre o que eu desejava e o que eu fazia. Então isso foi um marco importante porque mexeu muito comigo. Era um treinamento com a equipe, a diretoria do RH, na época éramos em 42 pessoas, a sua maioria mulher, como é muito comum. E aí eu lembro que, né, eu era executiva sênior do tema e tinham muitas outras profissionais mais jovens do que eu e muito mais no começo da carreira, né, assistente, analista, e elas respondiam e eu não respondia. Então aquilo mexeu demais comigo. E aí um outro cenário que mexeu demais comigo foi quando eu sentia que, apesar de achar que eu fazia muito, que eu era uma grande executora, eu virei para minha líder na época e falei assim: se eu trabalhar mais 5 minutos aqui com você, eu vou cair dura, exausta, estafada. E aí ela respondeu: quem disse que para você ser uma boa profissional você tem que trabalhar mais? Aí eu sei que naquela hora eu fiquei muito tiririca da vida e falei, não estou entendendo é nada, é melhor eu sair desse contexto organizacional e procurar minha turma, procurar onde é que eu pertenço. Então era um incômodo muito grande em relação a isso. Até que quando eu decidi sair no começo, final de 2020, começo de 2021, eu procurei um processo de coaching para mim. E eu lembro que foi um processo que não foi dos melhores, mas foi bastante importante porque quando ela fez a pergunta, que era a terceira sessão comigo, o que que você quer? Aquilo me incomodou de novo, porque eu não sabia responder. E aí, mais uma vez, eu me senti uma fraude muito grande, porque onde é que já se viu de novo uma psicóloga organizacional, uma executiva de recursos humanos numa empresa de renome nacional. Eu não conseguia, dar vazão a uma resposta que para muitas pessoas poderia parecer mais simples. E eu comecei a me questionar por que que muitas vezes a minha carreira não estava do jeito que eu gostaria que ela estivesse, né? E na época eu não sabia muito bem como fazer isso, mas aquele processo de coaching me incomodou porque eu não consegui responder essa pergunta, porque na época eu entendi que era um processo que estava muito ligado à tecnicidade do coaching, né, das ferramentas, mas estava pouco ligado a me ajudar como profissional, perdida como eu estava, a me ajudar a me encontrar, né? Aí vocês podem pensar, bom, mas o coach não é um processo terapêutico, né? Não é. Mas o que eu percebo hoje com muita clareza é que, geralmente, quando a gente trava na nossa carreira, é porque tem questões nossas ou porque tem algumas respostas que a gente ainda não achou como pessoa. E aí eu costumo dizer que a gente consegue fazer aquilo que a gente transborda, né? Então a qualidade de quem nós somos é a qualidade da nossa entrega profissional. Então, a partir do momento que eu não me reconheço, não me valido, dificilmente eu vou conseguir colocar isso para fora. E a partir desse momento que eu não consigo colocar isso para fora, eu terei resultados nem sempre condizentes ao que eu desejo. Então, aí depois, em 2021, eu saí desse ambiente organizacional, voltei a ser consultora, hoje eu ainda sou consultora, comecei a mentorar de forma voluntária no IVG, ainda faço isso, estou lá há muitas edições. É, E aí eu percebi em algum momento que eu fiquei muito na dúvida, eu fiquei num dilema existencial que eu falei assim, poxa, eu queria tanto ter a oportunidade de juntar a minha formação de psicóloga com carreira, né?
E eu não queria, ao mesmo tempo, jogar fora tantos anos tem um mosquitinho aqui, tantos anos de recursos humanos, mas eu também queria me aprofundar nessa questão do comportamento, porque, de novo, eu tinha percebido, e quanto mais eu atendia voluntariamente também no IVG, eu já era formada em coaching na época também, já tinha feito programação neurolinguística, quanto mais eu percebia que a gente os meus atendimentos, quanto mais eu cavucava um pouco a pessoa humana, mais resultado as pessoas tinham, né? Do tipo, nossa, agora eu entendo porque eu travo aqui, agora eu entendo porque eu não me posiciono, agora eu entendo porque numa reunião eu tenho algo para dizer, né? Eu tenho um posicionamento dentro de mim, mas ele não sai. Ele fica aqui na minha cabeça e aí, em muitos momentos eu sou obrigada a me colocar num lugar que uma outra pessoa fala, uma coisa que eu também estava pensando. E aí pode vir aquilo, mas eu também pensei exatamente isso, né? Eu costumo dizer, gente, não passa essa vergonha não falando isso, porque muitas vezes quando a gente, de novo, não se reconhece, a gente não quer se expor, a gente tem medo, a gente não toma decisão. E aí eu comecei a estudar muito isso, né? Giovana, fui atrás de muitas mentorias para me ajudar a compor a forma como eu, Giovana, queria ser mentora. E assim fui. Então, esse é um pouco da minha história. Eu tenho uma missão hoje muito forte para mim, isso é cada vez mais forte. Se tiverem homens aqui, não saiam daqui, porque hoje não vai ser um fórum feminino, mas hoje para mim está muito forte que a minha missão é guiar mulheres a encontrarem a sua singularidade, né? Singularidade no sentido da gente encontrar o que nos torna únicas, né? O que que faz a gente ser mais autêntica? O que que é ser autêntica na vida prática, para não ficar uma coisa muito etérea, né? Porque eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Eu gosto de pensar que tudo que a gente sabe em termos de conhecimento precisa ser transbordado em algo prático, né? Isso, inclusive, é a definição do que é competência. A minha visão, né, é ser uma mentora que contribui para essa liderança feminina, que fica mais potente. Então, um recorte também aqui, nós mulheres, nós temos algumas travas comuns, né? A gente, geralmente, nós somos mais perfeccionistas, geralmente nós somos mais controladoras em alguns momentos, porque tem uma relação com o perfeccionismo. A gente questiona o que é ser feminina em vários momentos, a gente tem uma questão com a nossa autoestima, a gente tem uma série de travas que são mais comuns. Então, quando eu falo sobre uma liderança feminina, é uma liderança, de novo, que se reconhece e consegue ser o que tem que ser, né? Sem se comparar com outras pessoas. Meus valores são respeito, né? Que cada mulher é única e tem uma forma de ser. Aprendizagem contínua, eu gosto muito disso, isso sempre foi um valor muito forte para mim. E integridade no sentido de o que eu falo tem que estar em sintonia com o que eu faço. E tem alguém com o mic aberto aqui, pessoal. Aqui são alguns clientes que eu já atendi, então, como algumas pessoas não me conhecem, eu quis trazer aqui alguns clientes, né, que eu atendo, que eu já atendi, que eu sou mentora, que eu sou consultora, que eu converso de uma forma geral, geralmente com líderes. Então, aqui hoje a gente vai fazer uma oficina prática do que vocês podem fazer em 2025. Inicialmente, eu vou falar algumas coisas que eu acredito, algumas formas que eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas intervenções, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Mas a ideia aqui é que eu vou entregar 4 ferramentas para vocês, vou colocar também aqui no chat para vocês conseguirem baixar um Excel todo bonitinho, todo organizadinho, que vocês vão fazer algumas coisas e para que vocês, de novo, possam fazer movimentos internos diferentes, para que esses movimentos internos diferentes eles reverberem na vida prática de vocês, né? Por isso que é uma oficina prática, porque, de novo, é importante a gente mexer internamente, mas essa mexida interna ela precisa ser colocada, precisa dar vida a essa mexida, né? Senão a gente fica só num fala, fala, fala e não faz nada com isso. E aqui eu gosto de trazer algumas fases da nossa carreira, né? Eu não sei em quais fases vocês estão, mas a gente tem algumas. É claro que isso pode oscilar de pessoa para pessoa, mas geralmente
A gente, quando está lá beirando 18, 20 anos, e de novo, isso pode oscilar, dependendo da história pessoal de cada pessoa, mas a gente quer fazer um curso, uma formação, a gente quer ter algum repertório, né? A gente quer falar, eu sou isso, eu sou aquilo, e essa eu sou nessa hora está muito relacionado à nossa graduação, ou o curso que a gente fez, ou o curso que a gente quer fazer, né? E aí, em seguida, geralmente, aí, isso é um funil porque isso vai afunilando mesmo, né? Então, tem pessoas que vão parar mais no topo do funil, e algumas vão até o fundo do funil que eu que criei. Mas aí tem pessoas que passam por uma especialização, fazem um MBA, um mestrado, querem fazer um doutorado, querem continuar se especializando cada vez mais, né? Porque a gente na faculdade é muito amplo. Em algum momento a gente quer aprender muitas ferramentas, né? Eu costumo dizer que quanto mais jovem nós somos, ou quanto mais júnior nós estamos em alguns momentos da nossa carreira, mais ferramenta a gente precisa, né? A gente precisa e a gente deseja. É o famoso, como é que eu faço isso, né? É muito comum a gente falar com pessoas mais jovens, que elas ouvem a gente falando, mas fala, tá, mas como? Como, Giovana? Você tá falando um monte de coisa aí, mas como é que eu faço isso na vida real? Em algum momento, a gente começa a entender que a formação, a especialização e as técnicas, se elas não forem equilibradas, né, com a nossa autopercepção, com alguns comportamentos que são mais sutis, com alguns comportamentos que eu percebo o outro, que eu percebo a mim, a gente para, né? Eu costumo dizer que é muito interessante quando você percebe que muitas vezes você tem um conhecimento técnico que é muito parecido com algumas pessoas, e aí pode ser que algumas pessoas consigam fluir melhor, porque pode ser que elas se posicionem mais, que elas se expõem mais, que elas conseguem perceber os sinais melhor do que a gente, elas conseguem ler os cenários de forma mais refinada do que a gente. Então, muitas vezes são comportamentos sutis que faz com que uma ou outra pessoa continue avançando na sua carreira e muitas vezes a gente não consegue tangibilizar o que que é isso, né? E aí depois tem um momento de autoconhecimento, né? A gente precisa começar a, 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 a ser quem a gente é e a gente perceber quais são os nossos impactos, né? O que que é o impacto? Quando eu entro numa reunião, qual é o impacto disso? Quando eu falo de um jeito com uma pessoa, qual é o impacto disso? Quando uma pessoa responde torta para mim, ou um cliente responde torto para mim, qual é o impacto disso? Então, eu costumo dizer que isso é o funil já afunilando, um funil afunilando, porque nem todo mundo chega nesse ponto, né? A gente, enquanto sociedade, nós não somos educados emocionalmente para ter esse nível de percepção, né? Então, a gente cognitivamente, então, quando a gente fala de formação, de especialização, de hard skills, a gente tem de monte, assim, né? E aí, quando a gente começa a falar de autoconhecimento, tal, às vezes a gente começa a dar uma cambaleada, né? Então, quando eu começo grupos de mentoria com mulheres, eu sempre pergunto, né? Como é que você acha que você está no seu nível de autoconhecimento? Aí algumas falam, eu já faço terapia, acho que eu já avancei e tal. Mas ainda assim, quando a gente começa a fazer uma conexão entre o autoconhecimento e a carreira, né? O autoconhecimento no sentido do quanto eu me percebo e o quanto a minha carreira ela está estruturada, as pessoas falam, eu achei que eu me conhecia um pouco mais. Porque, de novo, muitas vezes a gente não consegue fazer uma associação prática de quem a gente é e o que ou de que forma a gente impacta as relações profissionais. E aí, por último, eu costumo dizer que a gente chega é, no nosso fundo de funil, no fundo aqui no bom sentido, que é a gente reconhecer e revelar a nossa singularidade, que é uma das coisas mais complexas para mim, né? Porque não tem um ponto de chegada, né? Não dá para fazer um plano de ação para ser singular, né? Ser singular é uma coisa que muitas vezes a gente é ensinado a fazer algo que é quase que contrário, né? Então, quando a gente é adolescente, lá é muito legal pertencer. Eu não sei vocês, mas quando eu tinha 13, 14 anos, a gente ligava para a coleguinha e perguntava assim: que roupa que você vai, né? Então, a gente fica tudo uma manada assim, se comportando muito de forma muito parecida. Eu lembro que teve algum. Eu estava almoçando com
mulheres mais jovens, bem mais jovens do que eu tenho 43, elas tinham 20 e poucos anos, 25, 24, assim. E aí eu comecei almoçando, assim, falando um pouco do que eu acreditava, tal. E aí uma delas falou assim: Nossa, mas é verdade que é legal ser singular? Eu achava exatamente o contrário, eu achava que era legal ser igual a todo mundo. E ela falou legal, não no sentido de legal, mas ela falou no sentido, será que é isso mesmo, Giovana? Será que você não está viajando, não? Será que na hora que você assume a sua singularidade, as pessoas realmente vão te aceitar? E a minha resposta é sempre não, né? As pessoas não vão te aceitar mais quando você assume a sua singularidade, porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, a depender de como você foi conduzindo as suas relações, não somente as profissionais, você foi se deixando, você não foi colocando limites, você não foi se reconhecendo na relação, né? A etapa do autoconhecimento também não foi muito bem fortalecida, a gente começa a se emaranhar nas relações, a gente se disfuncionaliza. Então, vai ser mais difícil quando a gente chega nessa singularidade, ou quando a gente começa a se aproximar, a gente começa a querer, é isso, não quero ir. Não, muito obrigada, não tô afim. Não, desse jeito que você falou, tá invadindo. Esse jeito que você fala me deixa assim. Então você começa a querer ser o que você é, a falar sobre as suas necessidades, né? Eu acho que um ponto importante do que é ser singular é quando a gente fala sobre as nossas necessidades. E nem todo mundo tá afim de ouvir. Então, ser singular não é uma coisa fácil, você não vai ter mais ibope, você vai ter alguns lugares em que as pessoas vão te olhar com uma cara do tipo, não gostei de você. O ponto é qual é o resultado que você quer profissionalmente, né? Queremos ser igual a todo mundo, queremos ser muito parecida com todo mundo e ter resultados muito semelhantes, ou eu quero mesmo entender que eu sou uma pessoa diferente, que eu tenho atributos diferentes, que eu tenho uma história diferente, que eu tenho uma contribuição diferente. E uma outra coisa que eu gosto muito de pensar sobre a singularidade, tem um conselheiro, um consultor no mundo de recursos humanos, ele se chama Felipe Urbano, eu gosto muito dele, e ele trouxe uma conexão da nossa forma de ser no mundo também, ele fala de carreira, né? Na verdade, ele fala das relações com liderança, e ele fala para a gente pensar sobre a nossa finitude, né? Então, quando a gente pensa sobre a nossa finitude, a gente está falando o seguinte: em algum momento não estaremos mais aqui. Esse aqui, ele pode ser representado por aqui, na empresa em que a gente trabalha, aqui, nessa função que a gente ocupa. E aí, quando a gente pensa sobre a nossa finitude nos lugares, a gente pensa, quando eu sair, né, quando isso aqui acabar, como é que eu quero olhar para trás? Como é que eu quero pensar nas relações que eu estabeleci? Como é que eu quero ser lembrada? Como é que eu quero ser reconhecida? E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. E aí existe uma primeira ferramenta aqui, né? Mas é uma ferramenta que eu não vou aprofundar muito, mas é uma ferramenta chamada Dragon Dreaming, né? E não é de minha autoria, então tem aqui a fonte. E ela tem esses quatro blocos, né? Para a gente começar a perceber o quanto a gente planeja as coisas que a gente quer, o quanto a gente consegue sonhar, o quanto a gente consegue desfrutar e o quanto a gente consegue realizar, né? Então, como é que você dá forma à sua carreira? É bastante comum, quando a gente chega na vida adulta, que a gente pare às vezes de sonhar, né? Então, o mundo tá tão corrido, tão maluco, tão desenfreado em termos de ritmo, que muitas vezes a gente não sonha. E aqui não é um sonho de fantasiar, né? Mas é um sonho. Qual que é a minha inspiração, né? Em que eu me inspiro? Qual é o meu desejo, né? E aí, a partir desse sonho, eu preciso planejar, eu preciso ter uma intenção direcionada para fazer esse sonho acontecer. No momento seguinte, eu preciso executar o meu plano para que ele se torne algo real, né? E aí, em algum momento, eu preciso também desfrutar, que cá entre nós é uma coisa que a gente faz muito pouco hoje em dia. E aí, de novo, se a gente é mulher, tem uma pitadinha de culpa, se a gente é mãe, muitas vezes, não tem lugares aí complexos, mas eu quis botar tudo com o verbo ação, né? Então, a gente tem que ter uma inspiração, a gente tem que ter uma intenção, a gente tem que ter uma execução, a gente tem que ter uma celebração
Então, tudo é um convite para a gente agir de forma diferente ou a gente fazer algo que a gente não estava fazendo. Eu não sou do time que a gente tem que fazer coisas extremamente sofisticadas, né? Eu sou do time que a gente tem que fazer um pouquinho de cada vez. Eu tenho uma amiga que começou a fazer triatlo esse ano e a gente foi conversar em outubro, almoçar para comemorar o meu aniversário. E ela falou uma coisa muito bacana. Ela falou assim: Gi, eu comecei a nadar esse ano. Então, a parte do nado no triatlo, para ela, era a parte mais diferente, mais desafiadora. E ela falou que ela colocou uma meta que toda vez que ela nadasse, treinando, ela ia melhorar um segundo. Aí eu falei: caramba, um segundo é muito pouco, né? E aí ela falou assim: e é isso. Toda vez eu melhoro um segundo. E aí, de um segundo em segundo, daqui a pouco eu tô em 2 minutos. E aí, para quem conhece um pouco mais e quem gosta de esporte, sabe que a somatória de 1 minuto, 2 minutos ou 10 segundos faz um campeão olímpico ser um campeão. Então, é um pouco sobre isso, assim, a minha crença é essa. A gente faz um pouco todos os dias, para que a gente consiga fazer alguma coisa diferente, né? E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que estão aqui é: quando vocês se olham, que profissional que vocês se enxergam, né? Assim, se alguém fosse descrever aqui a Gisele, a Denise, a Mariana, a Carolina, eu acho que não dá para ver o nome todo, a Mônica, a Mayra, a Rafael, Joana, Marilene, que é minha mãe, como é que vocês se descreveriam? Né? Então, quando você se olha, qual profissional você se vê? Tem a ver com o legado que eu falei, né? Então, qual é o seu legado? Quais são as suas ideias? Quais são as suas contribuições? Você é claro? Você tem um senso de utilidade, né? Então, você tem clareza sobre o seu senso de utilidade? Essa olhada no espelho é bem importante, assim, eu costumo dizer que é um pontapé inicial, a gente se olhar de uma forma muito lúcida e honesta, nem maior nem menor, né? Nem maior nem menor do que a gente é, simplesmente de uma forma lúcida, entendendo qual é o nosso tamanho. Isso acho que é um ótimo ponto de partida. E aí, fazer um teste assim com vocês. Em 2024, vamos ver como é que estamos. Você conseguiu se posicionar no trabalho? Trabalhou de maneira alinhada aos seus valores e habilidades? Se satisfez profissionalmente? Atraiu oportunidades que estão em sintonia com o que você realmente deseja? Usou as suas características de forma estratégica e foi reconhecida por isso? Conseguiu construir conexões genuínas? E por que que eu gosto de fazer essas perguntas especificamente? Porque eu entendo que quando a gente tem essas perguntas respondidas, é porque a gente está se aproximando do que nos satisfaz, daquilo que a gente tem como uma sensação de satisfação. Então, eu estou evoluindo na minha carreira. Eu consegui me posicionar, eu estou agindo de forma alinhada, eu estou me satisfazendo, eu estou tendo oportunidades, eu estou usando as minhas características de forma estratégica, eu estou fazendo um novo ecossistema, né? Não necessariamente eu estou fazendo um monte de novos amigos, mas eu estou me colocando em movimento. E a última pergunta é: você desfrutou? Né? De novo, às vezes a gente passa no turbilhão do ano aí, a gente, quando a gente vê, nossa, piscamos, estamos aqui em dezembro, e aí, às vezes, a gente não consegue ir desfrutando ao longo das conquistas, né? Essa mesma amiga minha falou assim: Gi, eu qualquer coisinha eu desfruto, assim, sabe? Assim, eu percebo que, de novo, eu parei eu avancei no tempo do meu nado, eu comemoro, né? Eu tenho esse momento de olhar para mim, por quê? Porque até é uma questão cerebral, né? O cérebro, biologicamente, ele gosta desses inputs positivos no sentido dele entender para onde ele está indo, né? Então, quanto mais claro, quanto mais você reconhece aquilo que está te fazendo bem, aquilo que você sentiu que te faz bem, melhor ele responde, porque ele vai reconhecer das próximas vezes, né? É como se você estivesse treinando uma inteligência artificial. O cérebro, nesse sentido, ele é muito parecido. Ele gosta de ser treinado naquilo que o satisfaz.
até porque quando ele sabe o que ele quer, ele gasta menos energia, né? E o cérebro, o corpo humano é uma máquina de economizar energia. Então, quanto mais a gente dá informações claras para o nosso cérebro, melhor ele vai funcionar. E a outra reflexão é: onde é que eu estou agora, né? Qual é o meu estado atual de novembro de 2024 e qual é o meu estado desejado, né? Parece também super clichê, e muitas vezes é, mas o que que eu quero, né? Existe uma diferença é, sutil, mas significativa do que é uma fantasia e do que é um sonho, né? A fantasia é uma coisa que eu fico querendo, mas de novo não tem a tal da ação. E quando eu desejo algo, né, eu sonho com algo, eu preciso daquela inspiração inicial, e aí depois eu vou fazer todas as ação seguintes, né, que é o planejar, executar e finalmente é, eu desfrutar as minhas conquistas. E aí um outro quadro que eu queria apresentar, que eu quero apresentar para vocês existem várias etapas da nossa da nossa fase de carreira. Isso aqui faltou aqui, eu vou botar para vocês antes de mudar, enviar esse material, essa forma de fazer é do IVG. E o IVG, quando ele está ali angariando os mentores que são voluntários, eles mandam o material, essa parte específica tem algumas coisas que são deles. E eles falam o seguinte: a gente pode estar numa fase de desenvolvimento, que, de novo, eu estou muito preocupada com onde eu quero estar, né? Então, a gente ainda está ainda num processo, num caminho evolutivo, que eu me preocupo com algumas coisas. E quando a gente amadurece, né? Quando a gente parte para aquela parte do funil, que é o autoconhecimento e a singularidade, a gente vai fazer uma pergunta de como eu quero estar, né? Então, a pessoa, quando adultece, quando ela está mais madura, eu não sei se vocês percebem, né, assim, mas existe uma onda, assim, que muitas vezes acontece das pessoas que são mais, que têm essa dificuldade maior de se posicionar, de se expor, de ser quem elas são, conforme elas vão ganhando mais idades, elas vão falando assim: ai, mas agora, quando eu fizer 50, quando eu fizer 60, eu vou fazer tudo que eu quero, eu vou falar tudo que eu queria falar, né, ou vou fazer. E por quê? Porque a pessoa que vai amadurecendo, ela vai pensando no como é que eu quero estar. Tipo, será que eu quero ir? Será que eu concordo com isso? Será que esse é o meio que eu quero estar? Será que é essa cultura que eu quero fazer parte? Será que é dessa forma que eu quero gravar Reels? Será que é dessa forma que eu quero vender? Então, a pessoa que está mais madura, ela se preocupa mais de como é que ela quer se sentir, né? E não no sentido egoísta, mas no sentido de é importante que eu me sinta bem em termos das minhas escolhas, porque, de novo, eu só vou conseguir transbordar profissionalmente se eu tiver muito coerente com aquilo que eu acredito. Isso não quer dizer que a pessoa acorda feliz e saltitante todos os dias, que ela é super feliz, que ela acha tudo lindo, mas quer dizer que, mesmo na dificuldade, a pessoa que está mais amadurecida, ela consegue ver propósito naquilo. Ela sabe que aquele momento de dificuldade faz parte do caminho dela, né? E, de novo, não é lindo, maravilhoso e mágico, não tem nada disso, é bem real, né? É bem amadurecer, é difícil, dói, dá vontade de desistir. Você fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, por que está acontecendo tudo isso? Ou agora que eu, agora que eu tive a iniciativa de mudar alguma coisa na minha carreira, parece que está dando tudo errado, né? E aí a pessoa que está mais amadurecida ou está mais adultecida, ela entende que não é que está dando errado, é que ela está fazendo muita coisa que é nova, muita coisa que é diferente, muita coisa que é pela primeira vez. Então, a pessoa que busca perguntar como é que eu quero estar, ela vai ao encontro, né? Ela vai na mesma direção de estar o tempo inteiro perguntando o que mais eu preciso aprender ou o que mais eu preciso fazer para chegar no lugar que eu quero. Pode parecer cansativo em alguns momentos, e é mesmo, né? Porque
O famoso, cadê essa zona de conforto? Eu não quero sair da zona de conforto, eu quero morar na zona de conforto, numa rede deliciosa. Mas a gente chegar no lugar profissionalmente que a gente precisa chegar vai exigir que a gente se coloque em alguns movimentos, e são movimentos de dores, né? Porque pensa que quando a gente começa algo novo, a gente tem que destruir o que é velho, né? Então, quando a gente vai começar a fazer algo novo na nossa carreira, quando a gente vai ter um posicionamento novo, um comportamento novo, um novo hábito, a gente tem que destruir o velho, né? Não destruir de esquecer, de massacrar, mas no mínimo ampliar, né? E quando a gente amplia, e pensa que a gente estava numa roupa, né? E aí você amplia, você tem que rasgar essa roupa, você tem que fazer um esforço, né? Tem um movimento, tem um atrito nisso. Então, não vai ser gostosinho e maravilhoso, né? Então, não é hashtag lindo, é hashtag uau, tá dando trabalho isso aí. Tá dando trabalho, mas eu imagino, eu gosto de pensar que esse trabalho é um trabalho que a gente tem um retorno, de novo, de autorrealização, né? Então, uma outra coisa que eu costumo pensar é que se a nossa carreira está estagnada, começa por você. Então, acho que é isso que eu quero, é, trazer algumas ferramentas práticas para começa a mexer um pouco sobre quem você é, né? O que que você tem feito, o que que você tem pensado, o que que você tem contribuído, ou de que forma isso tem acontecido, né? É, então, a profissional aqui acredita que ela tem uma singularidade, ou que ela, de novo, amadureceu e está se perguntando como é que eu quero estar, né? Estar pode ser como é que eu quero me sentir, como é que eu quero sentir, como é que eu quero executar. É o profissional que tá desejando se tornar mais singular, ele está perguntando mais o como, porque quando ele faz a pergunta do como, né? Então, como é que eu abro esse leite, né? Sei lá, a caixinha desse leite. Quando eu faço essa pergunta do como eu faço, eu preciso, agora que eu perguntei o como, eu vou procurar uma resposta. Então, essa pessoa, esse profissional que se torna singular, ele quer uma resposta, mas não necessariamente uma resposta para ele ficar na zona de conforto, mas uma resposta de deixa eu me movimentar um pouquinho mais aqui, deixa eu aprender um pouquinho mais, deixa eu tentar algo diferente do que eu já vinha fazendo, né? Deixa eu me testar, acho que é importante, deixa eu me testar. E tem uma coisa bem bacana, assim, isso aqui não fui eu que escrevi também, mas que é muito reconhecido, que existem estudos muito sérios sobre isso, que a nossa capacidade de acreditar, ela muda muito a nossa realidade, né? Por isso que muitas vezes a gente pega um certo ranço de coach, e eu sou coach, então não estou falando mal, mas a depender da forma como a gente fala, parece que é mágico, e não é mágico, né? Mas se a gente acredita que a gente pode fazer alguma coisa, a gente coloca intenção naquilo, e o contrário é verdadeiro, né? Então, se você não acredita que você pode pular em um rio, ele te dá pé, dificilmente você vai pular. Mas se você está à frente de um rio e você acha que você vai pular, que você não vai dar pé, mas você vai nadar e vai dar tudo certo, você vai lá e se joga no rio, né? Então é uma questão de como é que eu olho para aquela situação, o que que eu enxergo, e aí o que eu acredito, né? Então, o que a gente sente dentro da gente vai gerar esse pensamento, né? Esse pensamento ele vai nos levar a uma decisão. A decisão ela vai moldar os comportamentos, os hábitos, né? O comportamento é aquilo que está evidenciado, que a gente está vendo. E os nossos comportamentos ele vai ditar no sentido dele, vai construir a forma como a gente vive, né? E aí a primeira, outra boa pergunta que eu costumo dizer é como é que você cria as suas oportunidades, no sentido de como é que você se reconhece. E aí, quando a gente pensa em como é que a gente se reconhece, a gente tem lá, isso aqui é uma figura de um iceberg, e a ponta do iceberg ela não ficou tão menor assim, mas a ideia é que a ponta fosse menor e a parte interna fosse muito maior. Mas geralmente, de novo, como a gente não é educado emocionalmente, ou como a gente ainda não tem essas habilidades socioemocionais tão fortes e presentes dentro da gente, apesar do Fórum Econômico Mundial já estar comunicando faz alguns anos, né, que as próximas habilidades do futuro, elas são, sei lá, se temos 15, 13
são habilidades socioemocionais, né? Que socioemocional é no trato com as pessoas e no trato com a gente mesmo. Se eu não me engano, na última vez tinha uma habilidade técnica só, que era programação. Então, se a gente tem pouca habilidade socioemocional ou pouca musculatura nessa capacidade da gente perceber as nossas emoções, o que a gente sabe sobre a gente, usa a nosso favor, é muito pequenininho ainda, né? E o que a gente ainda não tomou consciência e que nos beneficiaria e muito é uma parte que é muito grande para grande parte da população. Porque, de novo, a gente não fez um exercício, né? E se reconhecer é um exercício como qualquer outro, né? Como beber água, como escovar o dente, como fazer musculação, como comer direito. É um treino. Então, quanto mais eu me investigo, quanto mais eu me observo, melhor eu vou usar as minhas capacidades, né? E melhor eu vou começar a fazer, inclusive, escolhas do que eu não quero, né? Então, tem coisas que eu faço que eu não gosto muito. Então, como é que eu faço para tirar isso do, né, do meu corpo, da pessoa que eu sou, né? E aí, para a gente começar a falar de ferramentas práticas, né, que são as ferramentas, inclusive, que eu vou dar para vocês fazerem, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro que tem uma estudiosa chamada Susan David, que ela fala que emoções são dados. O que que isso significa? Significa que tudo o que a gente sente, a gente não precisa classificar como bom e ruim. Tudo o que a gente sente, a gente precisa entender o seguinte: o que que esses sentimentos, o que que essas emoções, o que que elas contam sobre mim? Então pensa o seguinte: quando a gente está alegre, alegria é algo socialmente aceito, né? Não é feio sentir alegria, a não ser que você seja alegre demais, assim, e dá aquela incomodada. Você acorda falando bom dia todos os dias, a depender com quem você convive, vai te falar menos, dá uma segurada. Mas a alegria não é uma coisa que a gente, em algum momento, classifica como ruim. É, mas se a gente for falar de raiva, se a gente for falar de inveja, se a gente for falar de vergonha, a gente vai criando categorias e a gente vai abafando essas emoções. E quando a gente abafa essas emoções, a gente perde a oportunidade de entender o que o nosso corpo está querendo, né? E o nosso corpo ele é uma máquina, uma antena ligada 100% do tempo para dizer o que a gente quer. De novo, pena que a gente não foi educado para isso, né? A gente não tem essa percepção, essa inteligência corporal. Algumas pessoas têm mais do que as outras, por uma questão do ambiente em que elas vivem, mas de uma forma geral a gente não tem. De uma forma geral, a gente é muito mais mental, né? Uma população muito mais mental do que corporal. E eu trouxe o medo aqui, por quê? Porque eu estou falando de carreira, né? Então eu poderia falar de todas as emoções, os sentimentos, mas eu queria focar um pouco no medo, porque é, tem gente que fala assim, vai com medo mesmo. Eu detesto essa fala. Por que que eu detesto essa fala? Porque me joga num lugar em que a gente tem que ignorar o medo. Ignora o medo e vai. Gente, mas quem ignora o medo? Eu costumo dizer o seguinte: ainda bem que a gente tinha medo de leão lá na época das cavernas, né? Imagina se a gente visse um leão, é um bicho maravilhoso, e falasse assim: nossa, que gatinho bonito, a gente não estaria aqui hoje. Então, o medo, ele nos protege. Então, tudo que nos protege, tudo que a gente sente tem uma finalidade. Se você abafa o medo e fala, vai com medo mesmo, você de novo está perdendo uma parte sua, está perdendo de interpretar uma parte sua. E às vezes essa parte sua é a mais importante para você interpretar. Se aquilo tá vindo o tempo inteiro e você tá só, ou não vou olhar, ou eu vou com medo mesmo, né? Esses jargões que a gente ouve por aí. E a gente tem vários medos, né? A gente tem medo geralmente do novo, do desconhecido, porque, como eu falei, quando a gente vive algo novo, incomoda, né? A nossa pele não está acostumada com aquilo, a gente causa atrito, né? O novo não é gostoso. A não ser que, vamos fazer uma nova viagem, aí até vai, mas a vida real, o novo, geralmente é uma coisa que vem para romper, né? Um outro medo é me sentir estagnada e não agir, né? Então, eu não vou agir, eu tenho medo de agir, eu vou me sentir estagnada. Outro medo, né? Sendo uma perfeccionista, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não ser reconhecida, medo de ser julgada, me expor e ser julgada, de não ser reconhecida. Ficou duplo, não ser reconhecida, é um erro.
de insegurança ao ser eu mesma. Então, como eu falei, né? Ser singular não é uma coisa fácil. Então, dá medo, dá medo. Será que eu vou ser eu mesma e eu vou ser aceita? Será que eu vou falar da forma como eu sei falar e as pessoas vão gostar ou vão achar ridículo, né? Ter vergonha por não saber a resposta. Então, eu tenho medo de não saber alguma resposta, e aí isso me deixa com vergonha, né? Isso acontece, por exemplo, hoje alguém aqui pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Ou eu posso estar numa reunião e alguém que eu falo uma coisa e vem uma pergunta em cima dessa minha fala e eu não sei responder. Ou eu tô, sei lá, numa live e alguém faz uma pergunta e eu não sei responder. Um outro medo que dá, né, de não dar conta sozinha, de não dar conta sozinha de tudo que eu tenho que fazer e aí eu não peço ajuda, né? De tomar decisões sozinhas, né? Sentir o outro medo, é sentir que todo mundo tá indo, menos eu, né? É algo ligado à comparação, né? Eu costumo dizer que hoje em dia a gente ficou muito bom em fazer recortes da vida, né? Então, tudo são shorts de 1 minuto. Então, a gente pega o cabelo de uma pessoa, a pele da outra, a carreira da outra, a viagem de férias da outra, a gente faz um Frankenstein e fala, o outro tá voando, sou eu que não tô. Né? Então são medos que a gente tem, que são comuns, eu imagino que são comuns, provavelmente algum de vocês já sentiu algum desses medos. E aí, qual que é o exercício, né? O exercício está na próxima tela, como uma ferramenta para vocês, né? Vou começar a dar as ferramentas que eu falei que eu faria, que eu daria. É, é bacana colocar o medo na balança, né? Então, pensa que você tem um medo. Escolhe um desses medos aqui. Escolhe um, pelo menos. O medo do desconhecido, do novo, por exemplo. Aí a gente tem que fazer um exercício, por isso que não é vai com o medo mesmo. Mas a gente faz um exercício de permanecer no medo e não diminuindo o medo. Não é porque ele é pequenininho, não é que ele é bobo, nada disso. O medo é um medo, é uma coisa séria, né? Uma coisa que mexe com a gente. Ou a gente pode pensar numa alternativa. Por quê? Porque toda vez que a gente sente alguma coisa, toda vez que tem uma emoção, essa emoção, ela atende a uma necessidade. E muitas vezes o medo que a gente está sentindo é para atender uma necessidade específica. E a gente pode se perguntar de que outra forma eu posso atender essa necessidade específica. Você fala, nossa, Giovana, que viagem na maionese. Mas não é. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei com essa bodega de Instagram, que foi do ano passado para cá, esse ano eu tive a oportunidade de contratar uma assessoria de comunicação, que a gente está junto desde o começo do ano, e elas falavam para mim assim, Giovana, grava uns vídeos assim da sua rotina, da sua vida. E eu falava assim, não, vou gravar, porque eu sou uma pessoa introvertida e eu não tô afim de ficar mostrando a minha vida. Não, Giovana, vai lá, faz, né? Porque gera conexão, as pessoas gostam de saber o que está acontecendo, e é uma rede social. E eu falava assim: não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Por quê? Porque no fundo, qual era o meu medo? Primeiro que eu achava que eu não sabia fazer isso, assim, que não ia ficar natural, assim, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais retraída, mais fechada. Não sou tímida, eu sou introvertida, é diferente. Mas era como assim, eu não quero ficar falando que eu sou uma pessoa que eu não sou na vida real, né? Não, não gosto, não faz sentido, né? Eu falo, acredite em sua singularidade e vai eu ficar tirando foto do café que eu tomei, da maquiagem que eu coloquei na cara. Então, eu não vi a coerência naquilo, né? E aí, de novo, chega uma hora que quando você se apega nessa questão da coerência, voltar atrás, fica assim, parece que se torna irreversível. E elas ficaram falando isso, então eu tinha esse medo de parecer incoerente, eu tinha esse medo de parecer ridícula, porque na minha cabeça eu ia estar fazendo uma pessoa que eu não sou. E aquele medo ficou, né? E eu comecei a perguntar para mim alguma coisa desse tipo, né? O que pior pode acontecer se eu começar a fazer vídeos ridículos de Instagram e as pessoas começarem a me achar ridícula, e tal, né? E aí aqui está a ferramenta, e eu já vou explicar para vocês como funciona. Eu comecei a ver o seguinte, então, o medo desse novo, desse desconhecido, que era filmar a minha vida, o meu dia a dia e expor isso na internet, era um medo de novo. O que esse medo estava dizendo para mim? Que tem certas coisas que eu acho que são íntimas, que são minhas, que são importantes.
eu ter para mim, que eu não quero compartilhar, né? Então, eu não quero compartilhar eu no banheiro fazendo maquiagem. Então, o meu medo estava ali me indicando o que eu quero. Então, o medo, de novo, ele atende a uma necessidade. Quando a gente fala assim, ah, é como seu medo é bobo, você está falando o seguinte, que você tem uma necessidade que é boba. E aí, no fundo, você se acha uma boba, né? Para não dizer outras palavras. Então, assim, não dá pra gente mesma se achar boba, assim, não faz sentido. Então, essa questão, ah, eu me auto-saboto, não existe isso. A gente não se auto-sabota. A gente tem necessidades que precisam ser atendidas. Só que, como muitas vezes a gente não consegue fazer boas perguntas para essas necessidades, fica parecendo que eu faço para me sacanear. Ninguém faz, ninguém fala assim, gente, hoje eu vou acordar e vou me dar uma sacaneada, né? Ah, não, mas é inconsciente, tudo bem, mas não é que a gente se auto-sabota, é que a gente não tem, de novo, o repertório, o recurso suficiente para questionar o uso das estratégias da forma como a gente reage à vida. E aí a gente chama de autossabotagem, mas no fundo é se a gente soubesse fazer boas perguntas para o que a gente sente, ou se a gente tivesse a capacidade de silenciar um pouco e entender qual é a necessidade que a gente está sentindo dentro da gente, em algum momento a gente acha uma solução, uma outra solução para atender essa necessidade desse medo. Então, como é que eu fiz? Eu fiquei matutando e eu fiz disso realmente perguntas para mim. Giovana, o que que você pode fazer para manter a sua privacidade, para manter um limite da sua privacidade? Por exemplo, eu tenho uma filha pequena que ela não aparece nas minhas redes sociais. Se ela aparece meio de lado, com uma coisa na cara, mas ela não aparece assim comigo. Então, para mim é decidido, minha filha não aparece. Então, eu fui fazendo perguntas de que forma eu poderia acalmar esse meu medo, mas também aparecer um pouco mais. E aí eu fui achando a minha forma. Então, não é que eu fui com medo mesmo, tipo assim, ah, grava aí, abre aí, grava aí. Eu não fiz assim. Eu acolhi aquilo, de novo, entendi a minha necessidade. E tem algumas perguntas, né? Então, qual é a necessidade que ele atende? O que pior pode acontecer? Uma outra boa pergunta é o que que você perde quando esse medo te paralisa? Então, aqui a gente está falando de carreira, né? O que que eu posso fazer de diferente na minha carreira em 2025? Uma boa ferramenta, aí vocês vão receber um Excelzinho bem maravilhoso, com 4 abinhas. Cada aba, vocês vão fazer esses exercícios que eu estou propondo. Então, toda vez que tiver esse ícone aqui em cima, que vocês vão ter um exercício. Que é esse exercício? Vocês vão pegar esses possíveis medos aqui, ou vocês vão pensar nos medos que vocês têm na carreira, que vocês vão pensar o seguinte: quais são os medos que eu tenho hoje na minha carreira para dar o próximo passo possível, que eu acho que me impede de fazer alguma coisa diferente? Então, se eu tenho pessoas do CLT aqui, provavelmente tem os medos estão tão parecidos numa forma, e se eu tenho pessoas que estão querendo empreender, né, ou que estão numa transição de carreira, tem medos que podem ter outras formas. Mas todo mundo tem medo. Essa boa notícia também é maravilhosa, né? Tá todo mundo com medo de alguma coisa aqui. O que diferencia, ou talvez, é o grau do medo, ou quanto a gente pensou no medo, mas o medo está aí. E aí, para vocês descobrirem o que que te impede de agir. Por quê? Porque se a gente não dá essa limpada nessa base desse medo, a gente não vai. A gente vai, aí sim pode ter o tal do verbo da gente se auto-sabotar. Porque quanto menos a gente reconhece as necessidades que a gente precisa atender no nosso próprio corpo, menos a gente consegue evoluir. É como se a gente ficasse patinando ali naquelas mesmas coisas, porque a gente não investiu uma energia a mais, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém podem ir me interrompendo. Eu não estou olhando muito para vocês, mas se vocês tiverem alguma pergunta para fazer em relação ao medo, podem falar, tá? A outra coisa que é muito importante, então, assim, olhei quais são os meus medos e por que, de novo, em meio a tantos sentimentos, por que que eu falei do medo, né? Porque geralmente o medo é o que enterra a gente, né? O medo é o que a gente fala assim, ai, não vou abrir uma live porque eu tenho vergonha, não vou. Então, o medo é uma coisa que está muito caracterizado como algo que trava a gente para um próximo nível, né? A gente poderia falar, por exemplo, da raiva também, né? Só que raiva, quando você entende o que é raiva significa, qual é a necessidade que ela atende, muitas vezes a raiva é uma energia de execução, né? Então, assim, não é que é para sentir raiva das pessoas o tempo inteiro, mas
como é que eu uso a minha raiva para atender uma necessidade que é minha, para eu agir, né? Então, cada emoção tem um significado bastante importante para a gente tomar uma ação e mudar o que a gente está fazendo. Uma outra coisa que é super importante para a gente começar a fazer as coisas de uma forma diferente é pensar no que a gente acredita. No que a gente acredita? Como assim, Giovana? Quando a gente é muito pequenininho, bem pequenininho, a gente vai formando a nossa personalidade e a forma como a gente absorve a vida, como a gente entende a vida, vai formando valores, né? Então, na minha casa, eu tenho o valor, por exemplo, que o estudo é algo muito importante. Na minha casa, eu tenho o valor que segurança é algo muito importante. A depender do contexto, do ambiente, da casa, da comunidade, as pessoas pensam de forma diferente. Por quê? Porque elas têm crenças. E a crença, assim como o medo, também atende às necessidades. Então, por exemplo, para mim, Giovana, como eu falei para vocês, eu tenho um valor lá de aprendizagem contínua. Esse valor, ele atende a uma necessidade minha. Por quê? Porque na minha casa, quando eu era pequenininha, eu tinha muito claro que tanto meu pai quanto minha mãe tiveram que estudar muito para ser alguém na vida, né? Então, na concepção deles, eles precisavam estudar muito para se tornar alguém, para conseguir evoluir na carreira. Então, na minha cabeça, quando eu estudo muito, eu também atendo a uma necessidade do que eu acredito que é uma verdade. A crença é como se fosse uma coisa assim. Eu olho por essa perspectiva. E quando a gente entende quais são as nossas crenças, a mágica acontece. Por quê? Porque eu sei que as crenças são minhas, não é da humanidade. Então, imagina que a gente pode ter várias crenças. Nas ferramentas que eu dei para vocês, tem uma série de crenças, né? Um exercício bem bacana que vocês vão pensar sobre as crenças de vocês também. Tem lá o passo a passo de como vocês fazem. Então, pensa que eu, Giovana, tenho um bloquinho de crenças. A Gisele tem um outro bloquinho. A Mariana tem um outro. Só que quando você vai juntando crenças diferentes, você vai formando uma pessoa completamente diferente. E na relação profissional, seja CLT, seja empreendedora, seja uma pessoa que está transitando, você ter noção, você ter clareza de quais são suas crenças, você primeiro que você vai entender o seguinte: essas crenças que eu tenho, elas estão me aproximando do que eu quero ou estão me afastando? E uma outra coisa que é o exercício, né? O exercício é pensar o seguinte: eu geralmente me comporto. O que é comportamento, de novo? É aquilo que fica para fora, aquilo que é evidenciável. Eu geralmente me comporto sobre aquilo que eu acredito. Lembra que eu falei isso aqui, ó? Sentimento gera um pensamento, pensamento é uma decisão, decisão, comportamento, comportamento dita o modo que a gente vive e dita, inclusive, a forma como a gente é visto e reconhecido pelas pessoas. Então, quando eu sei o meu sistema de crenças, quando eu sei o que eu acredito, eu vou entender por que eu me comporto assim ou assado. Então, pode ser que você esteja com um comportamento que esteja te impedindo de evoluir na sua carreira, ou que você percebe que é um comportamento que não está bacana. Você já recebeu não sei quantos mil feedbacks, você não consegue entender o danado do comportamento, por que ele insiste em acontecer. A pergunta que você tem que fazer é: esse comportamento atende a qual valor? Qual valor para mim é importante a ponto de eu ficar o tempo inteiro me comportando dessa forma? E aí, de novo, quando você observa isso, quando você consegue botar uma lupa nesse trem, você vai conseguir fazer o seguinte: existem alternativas para eu atender o mesmo valor. O ser humano, de novo, se a gente estudasse isso desde pequenininho, a gente teria mais mecanismos e mais ferramentas para a gente reprogramar algumas coisas que a gente vem fazendo desde muito pequenininho. O ponto é que a gente não tem isso. Então, aqui são técnicas, né, exatamente para isso. Eu me comporto de um jeito que eu acho que me afasta daquilo que eu quero. Então, vai atrás de entender qual é o valor. Entendi qual é o valor. Aquele valor é importante. Então, por isso que é importante a gente se acolher, porque nada do que a gente faz é aleatório. Nada do que a gente faz é aleatório. Por isso que muitas vezes, quando a gente ouve discursos, narrativas, que a gente muda tudo muito fácil, ou que tudo é muito fácil, basta a gente repetir 25 vezes hashtag gratidão, a gente muda. Não, não é assim.
porque é na intenção da gente se reconhecer, da gente se conhecer, que a gente vai mexendo umas pecinhas, né? Então, eu, por exemplo, quando eu saí do mundo corporativo, eu contei para vocês que eu me sentia uma mulher que eu não tinha coragem de me posicionar, não me expunha. Então, eu tinha muito conhecimento, 200 mil cursos, mas não botava nada disso para fora. E aí, quando eu pedi demissão, eu falei assim: eu vou passar os próximos anos trabalhando em 200 mil processos que eu puder, terapêuticos, não terapêuticos, que eu não quero mais deixar de me posicionar. Eu não quero entrar numa reunião e ficar quieta, eu não quero mais entrar numa relação e deixar que o outro escolha, sabe, até o restaurante, e eu ficar lá, não sei se eu quero, não quero. Sabe aquela pessoa que você perguntava assim, você quer comer banana ou feijoada? Eu falava, não sei, sabe assim, nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa que não tinha um poder de decisão ali. E eu não queria mais ser essa pessoa. Eu me incomodava em ser essa mulher, parecia uma menina. Eu não queria mais ser menina, já não tinha corpo de menina fazia muitos anos. Mas eu não conseguia. Então eu coloquei toda a minha intenção nesses comportamentos da minha inação, da minha mudez. Eu comecei a pensar o seguinte: qual que é o valor que eu atendo quando eu não me posiciono? Ou então fazer perguntas do tipo: o que eu perco quando esse medo de falar acontece? Então, foram alguns anos fazendo perguntas como essa e revisitando as coisas que eu fazia para começar a me movimentar. E aí é muito maluco, né? Parece que não, mas aí a mágica acontece quando você começa a revisitar tudo o que você vem fazendo da mesma forma como você vem fazendo há muito tempo, as coisas começam a acontecer. Acontecem assim, né? Como perca 20 quilos em um mês? Não, não acontece assim. Mas se a gente não começa em algum lugar, a gente não toma decisão em algum lugar, daqui a um ano a gente vai estar do mesmo jeito. E aí daqui a um ano a gente vai estar se arrependendo do mesmo jeito. Tipo, puxa, por que que eu não comecei uma partezinha de mim? Por que que eu não comecei a mudar uma coisinha em mim? Para que eu pudesse de novo viver uma carreira mais saudável, mais conectada com o que eu quero, me sentir mais autorrealizada, me sentir com medo, em ter medos diferentes, né? Às vezes é só uma questão de ter medos diferentes. E aqui eu queria fazer um exercício com vocês. Não sei se vocês estão aí com um papelinho na mão. E se vocês tiverem, eu gostaria que vocês fizessem essa pizzinha e que vocês escrevessem um nominho. Vocês vão receber isso aqui também, tá? Tá tudo no Excel, lindamente feito para vocês. Mas vamos fazer um exercício. Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem isso aí num papel. Então, vocês vão fazer a pizzinha e vão escrever os nominhos. Aí, quando a gente fala, então, de coisas que a gente quer mexer, coisas que a gente quer entender sobre a gente, eu gosto muito de pensar de novo que quando a gente coloca a intenção em algo, a gente consegue movimentar e consegue fazer diferente. Não é fácil, não é fácil, mas tem um caminho, né? Então, quando a gente fala da nossa roda de carreira, essas frases aqui, é, eu que trouxe desse jeito, porque, de novo, eu acredito muito que quando a gente se conhece muito bem, quando a gente sabe quais são as nossas potencialidades, quando a gente sabe jogar luz aos nossos pontos cegos, a gente passa a se validar, independente se tem gente batendo palma pra gente ou não. A gente se valida, a gente se reconhece mais, e a partir do momento que a gente se reconhece mais, a gente se torna um profissional mais autêntico, mais singular, e a gente começa a ter mais confiança em ser quem a gente é e ser quem a gente quer ser, né? Não de forma fake. E aí eu percebo que geralmente as minhas clientes, que geralmente são mulheres, elas chegam com esses desafios, né? Com essas travas, né? Então a primeira trava é a maturidade emocional. Quando a gente faz uma roda de carreira, né, que é uma técnica do coaching, que vocês depois vão ter um passo a passo de como fazer o desdobramento disso no Excel que eu preparei para vocês,
que tá, ficou bem legal. A gente está falando o seguinte: eu preciso fazer uma autoavaliação do meu estado atual, né? Então, quando a gente fala de estado atual, a gente não vai falar assim. Será que eu sou, né? Será que eu tenho maturidade emocional? Será que eu sei me reconhecer? A gente sempre vai perguntar assim: como está? É sempre está. Por quê? Porque está é um verbo que tem uma conotação de movimento. Então, eu estou, eu posso não estar mais amanhã, tá? Então, a pergunta que vocês têm que se fazer é o seguinte: como é que está a minha maturidade emocional? Como é que está você se reconhecendo? A pessoa madura emocionalmente, ela se reconhece. Ela se reconhece com tudo que ela tem, de bom ou de ruim. Ah, eu sou assim. Tem uma parte minha que é complicadíssima, a parte minha é maravilhosa. Aí você tem maturidade emocional. Como é que você está? Vocês podem se dar uma nota de 0 a 10, tá? A outra pergunta: como é que está a minha confiança nas minhas habilidades? Habilidades aqui vocês podem pensar mais nas habilidades que vocês têm em termos de fazer mesmo, de habilidade técnica, né? Então, vocês confiam nas coisas que vocês sabem fazer? Tipo, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui pode perguntar para mim, isso aqui eu mando bem. Como é que está o reconhecimento dos atributos da sua marca pessoal? Então, a gente sabe que quando a gente olha para uma marca que a gente gosta de consumir, seja de roupa, de itens de gôndolas de mercado, a gente compra uma marca por alguns atributos, seja preço, seja qualidade, seja sabor, seja qualquer coisa, são atributos. Então, você faz uma associação do produto que você compra a, aos atributos de marca. A gente, como pessoa humana, acontece a mesma coisa com a gente. Quando as pessoas olham para a gente, elas têm uma percepção do nosso valor, elas têm uma percepção da nossa marca. Como é que você está em reconhecer os seus atributos? Se eu perguntasse para cada uma de vocês, vocês saberiam responder? Listar pelo menos 5 atributos da marca pessoal de vocês? Isso é importantíssimo. A outra pergunta, como é que está a sua rede de conexão, seu ecossistema? Né? Então, quando a gente está no CLT ou numa empresa que a gente tem um salário fixo lá e que a gente está numa relação mais de que eu tenho alguém que me pague, não diferente um pouco do empreendedor, a gente tem a falsa impressão que a gente está ali num ambiente protegido, né? E aí, muitas vezes, a gente deixa de fazer conexão, a gente conversa mais com as diretorias ou com as áreas que a gente faz interface. Eu falo mais aqui com uma galerinha que eu conheço, eu almoço do dia com a mesma pessoa. Eu nunca conversei com ninguém com daquela diretoria lá, porque me falaram que é uma galera muito chata. Você não vai atrás. Não vai atrás de se conectar genuinamente com as pessoas. Você não sabe nem quem são as pessoas. E aí chega uma hora que você fala: caramba. Não conheço ninguém, conheço só a galerinha que eu almoço todos os dias. Então, como é que tá isso em você, né? Você faz disso um valor? Como é que tá a sua coragem, sua vibração interna, que você pensa assim, nossa, né, eu tô confiante, assim, eu tô confiante que vai rolar, eu tô confiante. Como é que é essa coragem dentro de você? Como é que está, né? Como é que está a coerência entre as suas crenças e os seus comportamentos? Então, assim, Giovana, não entendi. Vou dar um exemplo. Se aprendizagem contínua uma crença para mim, eu tenho que me comportar de uma forma que eu atendo essa necessidade, como? Fazendo curso, estando em lugares em que as pessoas me ensinam coisas novas, trocando ideias com pessoas que sabem coisas que eu ainda não sei. Aí tem coerência. Não, tipo, eu adoro. Para mim, aprendizagem contínua é super importante. Mas o que que você faz? Ah, não faço nada, só acho importante. Aí tá incoerente. Disposição para agir, aqui de energia mesmo, sabe? Assim, disposição no sentido de energia. Como é que tá a sua energia? Se a gente estiver muito cansada, muito exausta, com uma preguiça, ai, deixa para janeiro. Janeiro começa. Giovana, pelo amor de Deus. A gente está em novembro, quem aguenta mais? Como é que tá essa disposição para agir? Sabe aquela coisa assim, em janeiro eu começo? Em janeiro eu começo. E aí, dá janeiro. Não, deixa eu passar o carnaval agora. Não, pera, carnaval tá aí, março, começo de março, coisa linda. Depois do carnaval eu vou voar. Como é que tá?
E como é que está a sua comunicação? Você sente que a sua comunicação ela é confiante? Né? A sua comunicação. Não estou perguntando se a sua oratória é maravilhosa, não tem nada a ver com isso. Estou perguntando assim, como é que é? Você sente que na hora que você vai abrir a boca, assim, sai uma frase que você tem orgulho do que você está falando? Não tem a ver com certo e errado, tem a ver só com a sua confiança de se posicionar. Então, o exercício aqui é você se dar notas, você fazer uma autoavaliação para que você entenda o seguinte, onde é que está pegando mais? Porque, de novo, quando a gente pensa na nossa carreira, a gente vai pensar que tem coisas que não estão funcionando, tem alguns medos, que a gente vai investigar o medo para ver como a gente consegue atender essas necessidades. A gente tem crenças, então a gente está se comportando muitas vezes e porque a gente tem ali crenças que estão fazendo ou a gente se aproximar do que a gente deseja profissionalmente ou nos afastar. Tem um exercício bonitinho. E aqui é para você entender o seguinte: onde é que tá pegando mais assim? Onde é que tá assim? Sei lá, me dei dois, me dei três. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos não têm a capacidade de sair mudando tudo de uma vezada só. Então a gente precisa fazer escolhas. Quando eu vejo que tem uma nota que está mais baixa, é nesse lugar que eu tenho que mexer. Pelo menos poderia ser. Ah, não, eu não quero. Essa aqui que eu dei uma nota 2, eu não quero nem mexer com esse trem aqui, que ele é um trem muito complicado. Mas busca escolher uma coisa que você acha que você, quando você mexe nessa característica, por exemplo, minha comunicação. Ah, não, eu acho que eu não tenho uma comunicação confiante. Toda vez que eu vou abrir a boca numa reunião, parece que eu estou gaguejando, parece que as pessoas não estão prestando atenção no que eu falo, parece que todo mundo fica fazendo uma cara do tipo, nossa, o que essa pessoa está falando? Que groselha é essa que a pessoa. Comunicação confiante, sei lá, tá 5, tá 6, não tá maravilhosa. A ideia no exercício é que vocês parem para pensar qual é o próximo passo possível. Lembrando que o que não vale? Ah, a minha comunicação não está confiante, eu me sinto muito insegura na hora que eu vou falar. Aí o próximo passo possível é vou me sentir mais segura. A ideia aqui é qual é o comportamento que você pode ter na sua vida em relação a essa habilidade que vai fazer com que você se torne mais confiante. Então, por exemplo, eu tenho falta de confiança naquilo que eu falo. O que que eu posso fazer no meu dia a dia para eu começar a me aproximar de me sentir mais autoconfiante? Ah, sei lá, eu vou participar de algumas reuniões e toda vez que eu sair dessa reunião, eu vou fazer uma reunião com a minha líder que estava na reunião e perguntar como eu fui, ou com um colega que eu confio, ou, por exemplo, toda vez que eu for falar alguma coisa numa reunião, eu vou, não sei, primeiro eu vou, antes de abrir o microfone, eu vou fazer uma anotação, uma frase, porque eu preciso ler o que eu estou querendo me expressar. Algum movimento que te aproxime. Por quê? Porque tudo na vida é treino. Quanto mais eu faço, mais eu consigo. Para vocês terem uma ideia, gente, eu era muito tímida quando eu era nova, muito tímida. Eu fiz 200 mil cursos de oratória. Ou seja, foi um movimento. Eu fiquei ainda muito tímida, mesmo durante muitos cursos de oratória. Por quê? Porque eu mexia na técnica, mas eu não mexia com a minha crença. Eu não mexia com os meus medos, eu só ficava na técnica. Então, assim, vou fazer curso de oratória com o Reinaldo Polito. Não sei quem conhece o Reinaldo Polito aqui, mas ele é o bambambam da comunicação. Aí eu fazia curso, tá? Maravilhoso. Curso de oratória de férias da SPM. Vamos fazer curso. Mas eu continuava tímida. Então, a técnica eu tinha, mas eu não tinha dentro de mim a confiança. Então, eu tive que trabalhar a confiança em muitos processos mais terapêuticos ou processos como esse, para eu ganhar a confiança para usar a técnica. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem a técnica, mas a gente não tem o que eu costumo ousar dizer que é mais importante, que é o comportamento, que é a crença ou que é a forma como eu olho para mim, a forma como eu olho para essas travas ou para essas inações que eu tenho dentro de mim. Então, vai ter lá também um exercício que é uma continuidade. E uma outra coisa que vocês podem pensar para 2025 é
fazer uma ponte ao futuro, né? Quais são os seus sonhos? Parar mesmo para escrever. É interessante que, assim, pensar sobre o estado atual e o estado desejado precisa ter uma coerência, de a gente não pular etapas. Aí tem uns exemplos que eu gosto de dar, que é assim. Ah, eu tô ganhando 10 mil por mês. Meu sonho ano que vem é ganhar 1 milhão por mês. Poxa, pera, você ganha 10 mil, você quer 1 milhão? É impossível? Não, mas é, é, é factível. Nossa, vai ser bem difícil, assim, eu não sei muitas histórias de pessoa que saiu de 10 para 1 milhão. Tem, claro que tem. Mas na régua mediana, assim, não tem. Então, qual que é o seu sonho? Ah, ano que vem eu quero estudar inglês. Ano que vem eu quero começar a transitar a carreira e eu quero abrir um perfil no Instagram. Ano que vem eu quero me expor mais às redes sociais. Então, uma outra coisa, quando a gente fala de ponte ao futuro, a gente pensa no que a gente quer, mas o que que a gente coloca como meta? Isso é uma virada de chave muito legal. A gente coloca como meta o comportamento que vai gerar o resultado. Vou explicar o que que significa isso, tá? Para na hora que vocês forem fazer o exercício número 4, que são 4 abinhas. O exercício número 4 é assim: pensa que vocês coloquem, alguma de vocês pode pensar. Eu quero emagrecer. Não, vou chutar uma besteira aqui, tá? Quero emagrecer. O sonho, o sonho é querer emagrecer. Mas qual que é a meta do comportamento? A meta não é, por exemplo, fazer regime, não é nada disso. A meta poderia ser uma coisa assim: eu quero ir 4 vezes na academia. Por quê? Porque você vai gerar o comportamento em você, e esse comportamento que você vai gerar vai te trazer o resultado que você deseja. Então, por exemplo, eu quero abrir mais lives em 2025. 2025. Então, qual é o comportamento que você tem que ter para você fazer mais live? Pensem sempre no âmbito do comportamento. Por quê? Porque, de novo, o seu cérebro gosta disso. Ele gosta de entender exatamente qual é o comportamento que ele tem que ter para gerar um resultado. Porque se a gente coloca só o resultado, o que acontece com o cérebro? Ele não vai ver como é que ele faz a aplicação desse sonho na vida real. Ele não tem, a gente não veio com esse chip de nascença. Então, a gente não consegue, por exemplo, a partir de um desejo, fazer o nosso corpo se movimentar. Mas se a gente fala qual é o comportamento que a gente tem que fazer, não é que fica super mais fácil, tá, gente? Mas a gente dá mais clareza. O que que a gente tem que fazer quando a gente está falando de carreira? Porque, de novo, eu imagino que vocês estejam aqui porque vocês querem fazer alguma coisa diferente do que vocês estavam fazendo. Então, esse movimento é um movimento de esclarecimento, né, para vocês, de vocês, sobre vocês. Então, quanto mais eu esclareço, quanto mais eu me observo, mais eu consigo me movimentar a favor daquilo. É, por exemplo, o clichê de eu só consigo chegar em um lugar a partir do momento que eu sei onde eu estou e para onde eu quero, porque aí eu vou colocar lá no Waze o endereço e eu vou conseguir ir ao encontro daquele lugar final. Mas o que que eu precisei saber? Precisei saber qual é o endereço. Eu precisei esclarecer qual é a, a localização final. O nosso cérebro ele faz igualzinho, ele faz igual um Waze. Ele precisa saber a localização final, mas você vai precisar, por exemplo, ou chamar um Uber, ou entrar dentro do seu próprio carro, ou pegar uma bicicleta. Então, quando você pensa, por exemplo, que amanhã você tem uma reunião às 10 horas em São Paulo, você vai colocar lá no Waze o endereço final. Mas o que que você tem que fazer para chegar no endereço final? Você tem que ir pegar algum meio de locomoção. A não sei o que você faz. Não, eu estou em Alphaville, né? Você vai a pé, então você tem que acordar bem cedinho, colocar um tênis bem bom, para não te dar bolha no pé. E é, é a decisão do comportamento que te faz chegar lá às 10 ou às 2:30 da tarde. Não é só um endereço final, entendem? Então, é o comportamento. O cérebro precisa saber qual é o comportamento. Então, o que que você deseja fazer e ter em 2025?
Eu gosto muito de pensar de novo, assim, todo o meu movimento como mentora, como consultora, quando eu estou com líderes, quando eu aplico o teste de personalidade, quando eu dou devolutivas, eu sempre falo, gente, se a gente só entre aspas, se reconhecer, se entender, entender por que que a gente está fazendo assim, por que a gente está fazendo assado, se a gente só fizer isso todos os dias e a vida inteira, a gente vai ter uma vida de muito mais realização. Porque a partir do momento que a gente se entende, a partir do momento que a gente entende quais são as nossas necessidades, a partir do momento que a gente entende o que faz a gente não alcançar o que a gente deseja, a gente consegue minimamente tomar decisões maduras, né? Tem um verbo que eu gosto que chama adultecer. E eu costumo dizer que o adultecer não é ganhar idade no rosto ou nos cabelos. Mas adultecer é a decisão madura e consciente do que eu quero fazer para minha vida, né? Mês passado, eu comecei um... Ai, gente, um processo de... Nem processo que fala. Eu contratei uma nutricionista para vir aqui na minha casa, fazer umas coisas. Tá? Aí eu tenho uma moça que está comigo há muito tempo, uma funcionária, ela chama Marlene, ela está comigo há 9 anos, né? Ela falou assim, ai, Giovana, você vai começar a fazer regime em novembro? Tipo, onde já se viu uma coisa dessa? Deixa para começar em janeiro, depois das festas, né? E ela falou assim, na maior das boas intenções, né? E é um pouco sobre isso, né? Então, assim, esses resultados que a gente deseja mais a longo prazo, eles não acontecem do dia para a noite, né? Eles são movimentos que a gente tem que mexer em muita coisa, né? Entender muita coisa sobre a gente para a gente conseguir fazer algo, né? E aí eu costumo dizer, né, que os nossos resultados eles serão proporcionais ao investimento da nossa energia, da nossa participação. Em muitos momentos a gente pode estar com uma energia muito baixa, né, que isso é muito comum. Às vezes cansa, às vezes a gente faz e a gente nunca chega, né? A gente fica sonhando em isso, em se posicionar, em ser reconhecida, em conseguir ter alguns depois você vê o final. E às vezes a gente não consegue fazer nada disso, né? E aí, qual que é a ideia aqui, né? Vai custar muito caro, né? Tudo isso, né? Eu gosto muito de pensar mesmo, como o Felipe Urbano nos falou, que existe um processo, existe uma finitude no que a gente faz, né? Então, vai existir um final. E aí eu gosto de pensar que quando eu olho para trás, o que eu percorri, os esforços que eu fiz, a dedicação que eu tive, ela valeu a pena, porque eu intencionei aquilo. Então, eu olho para o meu ano de 2024, depois, quem ainda não me segue no Instagram, olha, o Instagram era horrível, gente, nossa, era muito feio. E a primeira live que eu fiz foi um horror, assim, eu sou treinadora há muito tempo, então eu não tenho vergonha de fazer isso aqui que eu tô fazendo. Mas abrir live, gente, meu Deus do céu, era assim, um pânico, porque eu tenho a sensação que eu tô falando com um celular, né? E isso me angustia muito. Eu gosto quando tem troca, a pessoa pergunta, eu trago um pensamento e tal. E aí eu vejo minha primeira live, eu estava até comentando com uma cliente minha que ela está nesse processo de insegurança, que ela quer se expor mais tal. Eu falei, olha a minha primeira live, que foi, se eu não me engano, aí eu não lembro quando foi, mas sei lá, foi live mesmo, foi junho, talvez, uma coisa assim, faz pouco tempo. E é assim, uma paura, né? Porque na hora que dá play lá no Instagram, ele roda um timer assim de segundos, e aí, na hora que ele fala que você tá ao vivo, eu não sabia que eu tava ao vivo, então eu ainda tava meio que me arrumando, me olhando, assim, horrível, assim. E hoje eu já tô maravilhosa, perfeita. Não, mas eu tô muito melhor. Por quê? Porque eu treinei muito. Então eu gosto muito de olhar como essa minha amiga que eu comentei com vocês, que é eu tô melhorando a cada um segundo, sabe? Isso é muito prazeroso. A gente ter essa percepção que a gente está evoluindo porque a gente está se dedicando é muito prazeroso. Mas a gente tem que se mexer mesmo, né? E aí a ideia aqui é que eu apresente para vocês um grupo, né? Eu tenho vários formatos de mentoria, né? Tem mentoria individual, tem mentoria em grupo. Mas eu tô abrindo aqui um grupo novo que vai começar na semana que vem. É um grupo cíclico. O que que acontece? O que que é grupo cíclico? Que é um grupo que as pessoas podem entrar
porque a cada aula, assim como essa oficina que a gente teve, eu vou ensinar uma coisa muito prática e a gente vai fazer exercícios juntos, né? Que foi uma demonstração e vocês vão receber a planilha bonitinha, tá? E o grupo vai se chamar Potencialize Sua Carreira, porque a ideia é que, de novo, eu traga ferramentas práticas para a gente, para vocês poderem destravar o que vocês querem destravar e vocês terem ferramentas para vocês se colocarem na carreira de vocês da forma como vocês desejam, né? E aí, a ideia é que vocês se transformem, que vocês reprogramem padrões da cabeça de vocês, né? Que reconstrua ou que amplie o sistema de crenças, que tenha aí o destrave, né? Desbloquear, criar plano de ação, assumir os lugares que vocês desejam estar, né? Avançar na carreira de vocês e, de novo, ter essa sensação que as coisas estão acontecendo, assim. Eu acho que nada mais angustiante do que entrar ano sair ano e falar, cara, parece que eu vivi um ano que tá igual ao outro, e que tá igual ao outro, e que tá igual ao outro, né? Ou mexi muito pouco, ou eu já tenho essas mesmas travas, essas mesmas coisas faz muito tempo, né? Então, como é que eu mudo tudo isso? Tá muito difícil mudar tudo isso. Como é que vai funcionar? Vai iniciar dia 28, vai ter uma duração de 3 meses. A cada 15 dias teremos encontros online como esse. Fora os encontros, eu vou também compartilhar ferramentas, outras ferramentas práticas, né, para ir compondo essa série de ferramentas, porque a ideia é, por que ferramenta, né, gente? Porque a gente tem que ganhar ritmo, né? Se vocês só ficarem me ouvindo falar aqui, nossa, que maravilhoso, nossa, que gostoso que foi, tá, mas e aí, o que que tu vai fazer, cara pálida, sabe? No sentido de, se você não se movimenta, as coisas não acontecem, né? Essa nutricionista que está me atendendo, eu falei para ela, né? Eu falei para ela assim: imagina que você manda um monte de receita, né? Super fitness, saudável, tem uma diferença entre o que é fitness e o que é saudável, tá? E aí você manda a receita e a pessoa fala assim, o seu paciente fala para você, nossa, tô indo na nutricionista, mas não tô emagrecendo. Mas tu tá fazendo a receita? Não. Eu só achei a receita linda. Então, aqui, quando a gente fala de carreira, é nesse sentido. Mais do que ficar ouvindo eu falar, vocês têm que escrever, né? Então, os exercícios que eu passo é de você escrever, de você pensar, de você falar, caramba, eu não sei responder essa bodega aqui, Giovana, pelo amor de Deus, me ajude. E eu gosto muito disso, né? As oficinas elas ficaram gravadas, então essa, inclusive, vai ficar gravada. Começa dia 28, depois tem dia 12. Depois a gente volta em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março. Teremos nesse primeiro grupo um mês bônus, até por conta das férias, então a gente vai dar uma pulada, mas vocês vão continuar recebendo ferramentas, né? Quem tiver interesse. E para participar desse grupo, o valor esse é o valor, né? 10 de 216, à vista é 1.800. Então, essa oficina agora de final de ano vai ter um mês extra comigo, então de 3 meses serão 4 meses. E quem indicar uma amiga, quem se inscrever, vai ter uma sessão de 2 horas comigo. E como é que faz para participar? Eu vou deixar aqui o Forms, então vocês, quem tiver interesse, preenche o forms, juro que não é um forms infinito. Vou deixar aqui também para vocês os exercícios, né? As ferramentas práticas, então a planilha divididinha em 4 grandes exercícios. Quem fizer os exercícios e sentir dúvida, falar, Giovana, participei, eu preenchi, mas não achei que responde direito. Me dá uma luz, pode me chamar no paralelo, eu vou ter um prazer de falar com vocês. E eu costumo dizer que é isso, a gente precisa dar o nosso primeiro passo, a gente precisa esclarecer qual é a nossa visão de futuro para a gente ir ao encontro do que pode nos potencializar, do que pode nos fazer mais felizes, porque a carreira é algo que ocupa muito espaço na nossa vida, né? De quem não ocupa muito espaço no coração, no meu é no coração ocupa muito espaço um tempo, né? Então, no meu ocupa muito tempo e muito do coração também. Ocupa nos dois, né? Mas a carreira é uma coisa muito importante. Eu vou aqui, vou compartilhar. Agora vocês me deem um segundo que eu vou compartilhar o Forms com vocês. Cadê? Aqui é assim, gente, a gente vai fazendo ao vivo, vai fazendo o que tem que fazer aqui. Já vou compartilhar também a planilha. Me deem um segundo.
Aqui está o Forms. E eu vou botar a planilha que eu fiz, que ficou muito lindona, para vocês fazerem os exercícios. E quem tiver qualquer dúvida, tá falando aqui que eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a planilha no grupo que vocês estão, tá? Eu não vou ficar dando bom dia, boa noite, boa tarde no grupo, tá? Não, não é minha cara fazer isso, mas assim que eu sair daqui, eu vou falar, pessoal que estava na oficina, a planilha tá aqui, tá? Porque eu não tô conseguindo subir. E aí, para não prender mais vocês aqui, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, quem tiver interesse de participar do grupo, ou me chama no privado ou preenche o Forms. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês façam parte, que eu tenho certeza, assim, né, que mexe muito, tem muito resultado. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente coloca as coisas para rodar. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Se vocês não tiverem pergunta, boa noite. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mari. Obrigada, Gisele. Vou compartilhar a gravação, sim. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Muito obrigada, viu? Um beijo para vocês. Boa noite.